Começou em setembro, juntando os escritórios mais inovadores de Brasil e de Portugal. Essa escolha foi baseada em rankings do Leaders League para o lado europeu e ranking, desculpa, para o lado brasileiro, e ranking do Financial Times para o lado europeu. Então, a gente tem aqui nesse encontro dois dos grandes nomes do Brasil e de Portugal para discutir temáticas que são temáticas muito atuais e que fazem parte da realidade dos escritórios. A gente já falou sobre inovação a partir de inteligência artificial, agora vai discutir novos modelos de negócios, então esses encontros servem principalmente como jornadas de aprendizagem para aqueles escritórios que estão aí implementando seus núcleos de inovação. Eu sou Daniela Freire, sou superintendente da Câmara Portuguesa. O que a gente faz aqui de bom é cooperação internacional, é juntar exatamente o que tem de melhor dentro do Brasil e dentro de Portugal. E no encontro de hoje, os escritórios vão discutir novos modelos de negócios, mas principalmente trazer as melhores práticas dos mercados para vocês. Rodrigo, que me segue, também diretor da Câmara, vai apresentar os escritórios, mas nada melhor que cada escritório que conte sua jornada, que diga por que estão aí dentro dos melhores do mundo, né? Porque se você está numa lista europeia e dentro aqui da América Latina, você está dentro de uma lista como do Leaders League, é porque alguma coisa de muito bom de vanguarda estão fazendo. Para não me alongar muito, vou passar a palavra para Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigada por participarem. Lembrando que esse encontro faz parte de uma ação da. Será que ela caiu? Acho que sim, eu vou continuar. Bom, passando o que o Dani falou, eu queria, em nome da Câmara, eu sou Rodrigo, sou CEP. diretor da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Dani, eu acho que tinha dado um probleminha no teu som, eu peguei o gancho e estou continuando. Tá certo. A gente está, enfim, reunidos para o último encontro do nosso programa Insert, que foi um programa de capacitação em inovação para o setor jurídico, que foi realizado pela Câmara de Comércio Brasil-Portugal, em parceria com a Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal, a ECEP, que é especialmente voltado para advogados e gestores de escritórios de advocacia. Em cada um dos encontros, a gente teve a participação de ilustres escritórios de cada um dos lados do Atlântico, de Brasil e de Portugal, e que, como a Dani bem falou, não foram escritórios selecionados ao léu, mas na verdade foi uma seleção que foram feitas a partir de rankings que listavam escritórios baseados em inovação e que, por conta disso, dá para imaginar que a gente contou com um verdadeiro Dream Team, que teve com a gente nos encontros anteriores e que está com a gente aqui hoje. Antes do encontro de hoje, a gente teve a honra de contar com o Matos Filho e o Moraes Leitão, que conversaram conosco sobre automação de processos em escritórios de advocacia, o Tosini Freire e o PLMJ, que discutiram conosco inteligência artificial e novas tecnologias, o Batista Luz e o Abril Advogados, que abordaram o tema da proteção de dados e segurança de informação, e por fim, cá estamos com as presenças para lá de especial do Pedro Neto e do Vieira de Almeida. O Pedro Neto está aqui representado pela sócia Larissa Maria Galimberti Afonso e a advogada associada Gabriela Teixeira Cavagnoli. Muito obrigado pela presença de vocês. E o Vieira de Almeida, por sua vez, está aqui representado pela Marta Cabrita, que é Head de Aceleração Digital, e a Muriel Faden da Silva, que é Head de Qualidade e Inovação. Nosso muito obrigado também por estarem aqui conosco. O tema do encontro de hoje é Novos Modelos de Negócios, um título que talvez possa significar muitas coisas e talvez por isso vale de antemão a gente explicar um pouco melhor o que a gente entende quando a gente fala em novos modelos de negócio, no tocante em específico aos escritórios de advocacia. E ao longo das reuniões que a gente fez previamente para tratar aqui do encontro, a gente encarou essa questão a partir de um duplo ponto de vista. E, inclusive, isso vai um pouco organizar como vai ser o encontro. Que é, em primeiro lugar, a gente pensar os novos modelos de negócios no que se refere às empresas que são atendidas pelos escritórios de advocacia, ou seja, a gente imaginou especialmente as empresas que se organizam de maneiras inovadoras e não convencionais, tais como são as startups, e que justamente por causa desse modelo de organização exige que a própria prestação do serviço jurídico seja transformada a fim de se adaptar à realidade desses modelos de negócios, e isso acaba implicando na relação entre escritório e os respectivos clientes em novos arranjos de trabalho, novos modos de cobrança, de comunicação, em suma, um modo inédito de se relacionar com esses clientes. É isso que a gente vai tratar na primeira parte do nosso encontro, junto da equipe do Piero Neto.
E, por outro lado, quando a gente fala em novos modelos de negócios, a gente também pode encarar isso por outra perspectiva, que é, nesse caso, menos focada nos clientes que são atendidos e mais propriamente aos escritórios de advocacia, visto que os próprios escritórios de advocacia passam a fomentar internamente o desenvolvimento de um conjunto de soluções e acabam agindo como verdadeiras incubadoras de soluções e tecnologias, que é o que a gente vai ver, especialmente na segunda parte do encontro, junto com a equipe do Vieira de Almeida. Ao final dessa apresentação, quando as duas equipes apresentarem, a gente vai ter no final um momento em que vamos fazer perguntas que podem ser respondidas pelas duas equipes, que vai ser uma boa oportunidade de elas interagirem mais entre si. Enfim, para finalmente dar início aos trabalhos, que eu acho que é o que todo mundo que está aqui deseja, a gente gostaria de convidar a equipe do Piero Neto para abrir aqui a nossa apresentação com o foco, como eu disse antes, na importância e nos desafios para os escritórios assimilarem a cultura de trabalho de empresas inovadoras e, a partir disso, remodelar os serviços jurídicos para continuarem prestando um serviço de elevada qualidade, que é justamente o que caracteriza um escritório como o Piero Neto. Larissa e Gabriela, está com vocês. Obrigada. Primeiro, eu queria cumprimentar todos que estão assistindo, agradecer muito à Câmara por essa oportunidade. Também cumprimentar aqui a Marta e a Muriel. Eu sou uma grande admiradora do Vieira de Almeida. A segunda parte, onde eles vão contar a inovação de tudo que eles têm feito na Europa, é muito interessante. A gente tem trabalhado bastante junto. Eu sou verdadeira fã. Hoje, na nossa apresentação, a gente vai falar um pouco de como o Pinheiro Neto uniu o que a gente chama de tradição e inovação. Então, só para me apresentar, eu sou Larissa Garimberti, eu sou sócia da área de tecnologia do Pinheiro Neto, que envolve proteção de dados, propriedade intelectual e qualquer tipo de tecnologia relacionada. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial. A Gabriela, associada da nossa equipe, juntas nós vamos fazer a apresentação. Vou projetar só um minutinho para ter certeza que todo mundo vai conseguir enxergar direito. E a ideia que a gente teve hoje é contar um pouco como o Pinheiro Neto faz para unir o que a gente chama de tradição com inovação. E por que isso? Porque nós somos um escritório que tem 85 anos, né, quase, né, vamos dizer assim, e um escritório tradicional, um dos primeiros escritórios full service aqui do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente sempre esteve relacionado com o desenvolvimento do país e como a gente pode contribuir do ponto de vista jurídico com o desenvolvimento do nosso país. Então, essa é uma grande bandeira que a gente tem aqui na nossa atuação. Conseguem ver minha apresentação? Sim. Então, tá ótimo. Em 2013 e 2014, começaram os debates de startups, o início das startups no Brasil. O Pinheiro Neto sempre foi um escritório que atendeu as grandes empresas, né, em todos os setores, não tem um setor específico, somos full service, então, desde infraestrutura, passando para a indústria automobilística, indo para a própria indústria de tecnologia. E quando começaram esses primeiros movimentos da startup, nós começamos a perceber que a gente tinha que estar naquele lugar. E por quê? Porque era muito importante para o escritório se inovar, aprender mais sobre tecnologia e novos modelos de negócio. Ao mesmo tempo, era uma forma da gente contribuir com o país, do ponto de vista de trazer mais desenvolvimento tecnológico, novos modelos de negócio para o país, fomentar essa discussão. E em relação às empresas e startups, era uma forma de trazê-las para perto dos associados, dos sócios, porque eles nos trazem muito conhecimento. Então, a gente fala aqui que era um ganha-ganha. O projeto de aceleração jurídica, que é o que eu vou contar aqui hoje, começou de forma despretensiosa, que é o nosso projeto de auxiliar as startups no Brasil. Então, nós prestamos serviços jurídicos, no entanto, tem todo um novo formato de como prestar esse serviço jurídico. Porque no dia 1, a grande maioria das startups não vai ter receitas para gastar parte desse valor em honorários advocatícios.
Eles têm que desenvolver o produto, colocar o produto no mercado, contratar pessoas e, ao mesmo tempo, é um momento muito importante para as startups do ponto de vista de constituição da empresa, como que essa empresa vai ser constituída? Então, ela vai ser constituída no Brasil? Ou será que é melhor a gente fazer já direto um flip e fazer uma outra estrutura, por exemplo, que a gente chama aqui de Cayman Delaware, né? Tudo isso era importante no primeiro dia. Só que tinha a questão dos honorários e como que a gente ia permitir isso para as startups. O programa começa quando a gente pensa em como desenvolver esses novos negócios, e um sócio chama Bruno Baldutini, do escritório, que atende a área regulatória bancária, certamente um dos principais nomes aqui, eu falaria no Brasil mesmo, de inovação no meio jurídico. Ele tinha um estagiário, e esse estagiário, eles foram numa reunião do Banco Central, e quando eles voltam, esse estagiário fala: Olha, eu gosto muito de advogar, mas eu quero ser empreendedor. Só que se eu for fazer a minha startup, eu, neste momento, não consigo pagar os honorários do Pinheiro Neto, mas eu gostaria que o Pinheiro Neto me atendesse. Então, se vocês pudessem pensar numa nova estrutura de honorários, né, de pagamentos, de prestação de serviço, e foi assim que o programa de aceleração de startups do Pinheiro Neto começa. Na verdade, ele era advogado júnior já nesse momento, ele saiu do escritório, formou sua startup e o Pinheiro Neto começou a atender. Foi estudado como que seria esse programa, ainda muito incipiente, e como que o escritório estruturou. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas seria: nós não receberíamos nada até as rodadas de investimento, ou até uma liquidez, né? Pode ser IPO, pode ser uma rodada de investimento, ou, por exemplo, até mesmo um M&A. Daí, nesse momento, nós receberíamos o valor dos honorários, e quanto mais cedo, né, elas fizerem essas rodadas, é menor o nosso valor e ele vai aumentando, porque a gente não quer também que logo que a startup comece, ela tenha que, na primeira rodada, grande parte do valor ser para pagar honorários. Não queremos isso. Então, a gente fez toda uma estruturação, era incipiente e foi assim que a gente começou. Hoje, quem é o público-alvo desse programa, né? Então, startups que podem ter negócios escaláveis. Por que isso? Porque para a startup também, esse é um projeto de longo prazo. Se a gente tem uma média que em 3 anos ela vai ter seu primeiro momento de liquidez, imagina que o Pinheiro Neto vai trabalhar por 3 anos sem qualquer recebimento para aquela startup. Então, é importante que seja um modelo de negócio escalável para que o projeto do Pinheiro Neto seja interessante para ela, né? E que ela esteja realmente em busca de captações. Porque também, se não tiver em busca de captações, não é esse nosso atendimento tradicional seria o mais adequado, não seria o programa de aceleração. E, em geral, como foi atraindo as startups aqui, principalmente eram startups que precisavam ou de assistência regulatória. E por que isso? Porque um escritório full service, ele consegue atender do ponto de vista regulatório nas mais diversas áreas. Então, nós temos o setor bancário e de pagamentos, nós temos o setor de saúde, agora, né, até proteção de dados, que virou regulado, agro. Então, com todas essas atividades full service dentro do Pinheiro Neto, isso facilitava para essas empresas que, se fosse para algum escritório que não tivesse não tivesse a parte regulatória, dificultaria um pouco mais. Então, para dar um exemplo do que eu estou querendo falar, aqui no Brasil, para atuar no mercado financeiro de pagamentos em determinados serviços, precisa de uma licença do Banco Central. Então, esse foi um dos grandes atrativos do Pinheiro Neto. Então, como obter essas licenças no Banco Central para as startups. E com isso, a gente foi expandindo o tipo de startup que a gente atendia. A maioria é do mercado financeiro de pagamentos, mas com o tempo a gente foi expandindo. E eu vou mostrar um pouco para vocês. Hoje, o que nós temos dentro desse programa? Tanto empresas, startups de meios de pagamento, de crédito, de seguros. Eu vou parar aqui para contar que, principalmente em meios de pagamento, crédito e seguros, houve um grande desenvolvimento tecnológico,
e de modelos de negócio nessa relação do Pinheiro Neto com as startups. Porque conforme nós recebíamos as startups, a gente acabava é, ajudando e auxiliando a desenvolver o próprio modelo de negócio, porque às vezes o modelo que eles queriam fazer não se adaptava à legislação brasileira, não podia ser feito de acordo com a legislação brasileira. Então, se de um lado a gente auxiliava a colocar aquele modelo de negócio dentro do arcabouço jurídico brasileiro, de outro eram modelos muito inovadores e também era interessante que o nosso regulador começasse a pensar sobre esses modelos inovadores e fazer novas regulações, alterar as regulações. Então, um exemplo interessante que a gente tem é no Brasil, para conceder crédito, sempre foi uma licença, vamos dizer assim, bastante robusta. Quando as primeiras fintechs começaram a vir no Brasil, nós explicamos que não poderia conceder crédito sem uma licença do Banco Central. E com isso, ficava muito difícil, porque o patamar de compliance para conseguir essa licença era muito alto para uma startup. E depois de muitas startups conversarem com o Banco Central, mostrarem produtos que poderiam gerar maior democratização do mercado de crédito no Brasil, o Banco Central começou a editar regulações para obter uma licença que a gente chama de licença light. Então, foi aí que começa a surgir o que a gente fala de fintechs de crédito no Brasil. O padrão de compliance ele era mais light, e tinha uma maior restrição, claro, da quantidade de transações que essas empresas poderiam ter. Mas com isso, ampliou muito no Brasil, ampliou todo o ambiente das fintechs de crédito. E se a gente olhar, lembra que eu falei sobre desenvolvimento econômico, impacto, né, no Brasil, impacto social no Brasil, e com isso, a gente vê uma maior democratização do acesso ao sistema financeiro. Então, se 10 anos atrás as pessoas não tinham, em parte da população brasileira, acesso à conta bancária, com as fintechs, elas começam a trazer as contas de pagamento para a população em geral. Então, você tem uma grande transformação social no Brasil com as fintechs, seja para acesso de uma forma geral ao mercado financeiro de pagamento, para ter contas de pagamento, poder realizar transações, como também acesso a crédito, porque você aumenta a competitividade no mercado no seu oferecimento de crédito. E essas startups tiveram um papel muito essencial. E por elas serem de tecnologia, elas começam a trazer produtos muito eficientes. Então, se a gente olha 10 anos para trás que precisava ir numa agência bancária, e quando surgem as primeiras fintechs, elas sequer têm agência, né? Naquela época, você fazia tudo o que naquele momento era uma grande inovação. Você fazia absolutamente tudo no seu celular. E hoje o Brasil tem um sistema que é um arranjo de pagamento do governo, que é o Pix, que são pagamentos instantâneos. As fintechs também hoje elas são provedoras para fazer a liquidação desse tipo de pagamento. Então, qualquer um hoje no Brasil consegue ter uma conta de pagamento sem pagar taxa e fazer transações instantâneas sem pagar taxa. Então, isso foi um grande impacto aqui que a gente viu no desenvolvimento das startups. Enquanto a gente desenvolvia nosso projeto de inovação, a gente foi capaz de também contribuir para o ambiente regulatório e legislativo. E a mesma coisa quando a gente fala de seguros, porque começamos a atender as primeiras startups de seguro, e assim como no mercado financeiro, a gente precisava desenvolver um mercado, talvez de uma licença mais light aqui. E nós tivemos também startups com quem a gente pôde conversar com o regulador, pensar em sistemas de sandbox regulatório, e a primeira licença que a gente fala, né, que veio do sandbox regulatório de seguros, uma licença mais light, foi de uma startup do nosso programa, que é a Pier. Hoje a gente fala muito de cripto, então tem uma atratividade no Brasil para as startups de cripto, e além disso, a gente atendeu empresas de energia, de healthcare, real estate, de educação, hoje bastante agregadores de dado também.
como que a gente faz a questão dos honorários, né? Então, como eu disse, a gente só vai cobrar honorários no momento de alguma captação de investimento. Então, a gente trabalha, coloca à disposição da startup o escritório inteiro, full service. Então, por isso que não é só o mercado regulado, mas quando a startup quer efetivamente acelerar o seu modelo de negócio de forma muito efetiva, o programa é interessante, porque ela chega no escritório, ela vai ter um atendimento, por exemplo, do departamento societário, onde a gente vai pensar em toda a estrutura societária, acordo de acionistas, se tiver algum problema no cap table, vai solucionar para que ela seja uma empresa que fique pronta do ponto de vista societário para receber investimentos. Do ponto de vista da nossa área, que é a área de tecnologia, a gente vai olhar para proteção de dados, propriedade intelectual. Então, tem os registros de marca, tem patente no seu negócio, a gente vai auxiliar nesses pontos. Tem proteção do software, tem assinatura dos contratos com os empregados que estão em desenvolvimento do software ou com terceiros. Às vezes, as startups chegam aqui no escritório e já contrataram diversos desenvolvedores e não tem os contratos, não tem as cláusulas, né, para fazer a transferência dos direitos de propriedade intelectual. Então, a gente auxilia em toda essa frente de propriedade intelectual. Se a empresa tiver dados pessoais envolvidos, a gente auxilia nas políticas internas, política de privacidade, todo o compliance de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. E agora também inteligência artificial. As empresas que são de inteligência artificial, a gente auxilia no desenvolvimento desse modelo de negócio. Muito embora o Brasil não tenha uma legislação, nesta semana foi aprovado no Senado um projeto de lei, então, de inteligência artificial, que vai para a Câmara dos Deputados. Então, a gente também olha como elas já podem ir se adaptando para ficar em compliance com uma possível legislação. A equipe trabalhista vai auxiliar tanto na redação dos contratos de trabalho, quanto também, por exemplo, em stock options. A equipe tributária vai analisar como que essa empresa está recolhendo seus tributos, para garantir maior eficiência, e também olha para os planos de stock option. E aí, a depender de onde aquela empresa está no mercado, uma área ou outra pode atuar mais. Então, se for uma empresa que está no setor financeiro, o time bancário e de meios de pagamento vai auxiliar. Cripto, esse time também vai auxiliar essa empresa. Agora, se ela tiver especificamente no mercado de saúde, é o nosso time de life science. Então, eventualmente podem ter outras discussões e ela vai ter o escritório inteiro aqui. Então, ela quer participar de uma licitação. A gente tem um time para isso aqui. A única coisa que não entra nesse projeto são os litígios, porque a gente não sabe a quantidade, o que pode acontecer, mas em geral essas startups não têm litígios, né? E aí a gente fala que a gente divide o risco com a startup. Então, é realmente um programa que a gente aposta as nossas forças e também o nosso trabalho na startup. Por quê? Porque a gente trabalha até algum momento de liquidez. Pode ser que ele não venha, pode ser, a gente já teve casos no nosso programa. A gente se orgulha muito de falar que é um programa de muito sucesso e eu vou mostrar aqui os números, né? Tivemos uma média de sucesso muito grande nas empresas para captação, mas a gente assume o risco junto. E o que que é interessante disso? Porque uma das críticas que a gente teve lá no começo, quando você faz um projeto inovador, é difícil para o escritório, um escritório do tamanho do nosso, quase 1.000 colaboradores, você trazer uma inovação, um jeito totalmente diferente de honorários, que eventualmente a gente trabalha por 3 anos sem receber. Uma das críticas era como que a gente vai engajar, né, os associados, os sócios, para realmente quererem, né, auxiliar essas empresas, sendo que o recebimento vai vir numa média de 3 anos. A grande verdade é que é um ganha-ganha, como eu disse. De um lado, a gente pode exercer um pouco o nosso papel de empreendedor aqui. A Gabriela está aqui, ela vai contar um pouco também.
mas a gente se envolve muito com essas startups. No final, a gente é parte do negócio deles, a gente se sente parte do negócio deles. Então, a gente ajuda a elaborar o plano de ação, o modelo de negócio, a gente acompanha. Então, tem determinadas startups que eu vou de tempos em tempos, eu entro na plataforma, eu dou uma testada para ver se a plataforma está boa ou não. Se eu acho que está faltando alguma coisa, eu ligo, eu mando mensagem. Eles sabem que eu fico no pé, assim, toda hora olhando o produto deles. Então, a gente vira um pouco parte da operação e do time dessas startups. Cria uma relação muito próxima entre o Pinheiro Neto, os integrantes envolvidos e as startups, porque o sucesso delas também é o nosso sucesso. E a gente quer ver essas empresas se dando muito bem e crescendo, e eu vou mostrar alguns números para vocês. Então, a gente assume um risco, mas é um risco é, porque a gente está apostando junto. Então, eu acho que é essa que é a questão. Nós estamos literalmente juntos com a startup no risco. É, e se tiver a captação, ou seja, a gente tem um evento de liquidez, a gente recebe, de acordo com uma tabela, os honorários e um prêmio é, sobre esses honorários. Então, esse programa acaba sendo muito interessante para aquelas startups que não têm, né, a receita inicial, precisam acelerar seu programa, tem eventualmente alguma questão regulatória também, e precisam de auxílio jurídico até mesmo no desenho do modelo de negócio. Quantas vezes não foram as startups que chegaram aqui no Pinheiro Neto com um modelo de negócio e não funcionava exatamente assim, e a gente vai para uma sala de reunião com uma lousa e começa a desenhar como seria o melhor modelo de negócio dentro daquilo que ela quer fazer. E com isso, a gente criou, né, a gente fala que é um ambiente de inovação no Pinheiro Neto, porque a gente tem nossos grandes clientes, vamos dizer assim, que começaram a investir nessas startups. Então, a gente virou aquele ambiente de conexão entre os grandes players, as startups, ou para prestação de serviço, então fazendo conexão entre eles, porque as startups poderiam prestar determinados serviços, ou para oferecimento conjunto de determinados serviços, ou mesmo, em algum momento, esses players maiores queriam adquirir as startups. Então, a gente fala que a gente criou um grande meio de inovação, e até hoje, fundos de investimento procuram a gente para falar: o que vocês têm no portfólio de vocês, né? Posso dar uma olhada? E a gente nunca pensou, quando começou o programa, que a gente abriria um portfólio, né, dessas startups para os investidores poderem olhar e investirem. Mas isso foi acontecendo. Eu acho que quando a startup está acompanhada do Pinheiro Neto, uma vantagem para ela, além de ter, né, o que a gente fala que é o escritório um one-stop shop aqui, mas também ter a credibilidade, né? Então, quem vai investir sabe que o Pinheiro Neto estava envolvido, que a gente olhou para todos os lados daquela startup. Coisas que a gente tem que considerar, né? Aspectos aqui. O prazo, então, de quanto tempo a gente está falando de desenvolvimento desse modelo de negócio, né? Em que momento aquela startup tá? A gente pega startups realmente no momento muito inicial aqui, que às vezes elas nem constituíram a pessoa jurídica ainda, né? Não tem os documentos societários. Qual que é o escopo, né? A gente precisa entender que o escopo faz sentido. Depois, como que a gente vai estabelecer essa tabela? E, na maioria dos casos, a gente começou a perceber que tinha que cobrar um retainer inicial. Por que o retainer inicial? Ele não vai pagar nossos honorários, mas é uma palavra de comprometimento. Inicialmente, a gente não cobrava o retainer, mas a gente percebeu que também, de um lado da startup, ela precisava pagar alguma coisa naquele início para mostrar que ela estava comprometida, né? Porque senão chega aqui, o Pedro Neto vai ajudar, mas eventualmente aquele fundador está com outros empregos, não começa, ou com outros projetos, começa a não ter o compromisso com a gente. Então a gente pede um retainer também. Então, tudo isso foi sendo desenvolvido. Aqui são as áreas que a gente começou a auxiliar, né? Então, em todos esses aspectos que eu já contei para vocês.
E como que funciona a jornada, né? E tudo isso foi sendo desenhado, ainda é um projeto em constante aprimoramento. A jornada foi sendo construída. Primeiramente, a gente faz uma conversa com os sócios, que são os principais sócios que trabalham com essas startups. E por quê? Como a gente falou, elas são de tecnologia, então, em geral, nós já sabemos mais ou menos as principais áreas do escritório que vão ter que auxiliar naquele momento inicial. Então, área bancária, meio de pagamento, área de tecnologia, área trabalhista. Então, a gente faz uma primeira reunião que é para conhecer. A gente quer conhecer os fundadores, a gente quer conhecer quais são os propósitos, qual foi a jornada daquele fundador até aquele momento, se ele tem um plano desenhado, se realmente isso é um projeto da vida dele, e depois a gente analisa o pitch desk. Hoje a gente tem a Cristina, que é a nossa coordenadora de todo esse projeto, então hoje ela que é responsável por coordenar o projeto e dar andamento, né, nessa jornada. Depois a gente tem uma segunda conversa e passa isso para um comitê do escritório para apreciação e para aprovação. Então, esse comitê vai pedir alguns dados cadastrais, vai fazer uma mini due diligence, vamos dizer assim, na startup ou nos fundadores, para que a gente possa continuar. Depois a gente alinha qual é o escopo, porque tem startup que vai vir aqui e vai falar: o escopo é só eu conseguir a licença do Banco Central. Alguma, preciso que vocês me ajudem a colocar meu modelo de negócio de pé. Então, a gente vai entender quais áreas do escritório vão ter que ser envolvidas naquele projeto. E aí vai variar de startup para startup, que é o que eu contei para vocês. Então, tem startups que, por precisarem de licença regulatória, talvez demorem mais, né? Porque uma licença pode demorar mais de 6 meses para ser concedida. A gente analisa quem são esses fundadores, a gente também foi aprendendo, às vezes o fundador está empregado em algum outro lugar, como um empregado mesmo CLT, e quer desenvolver sua startup. Muito difícil disso dar certo por conta do comprometimento que você precisa, né, ter no início da sua empresa. E esses são os nossos números que a gente tem bastante orgulho aqui. Então, a gente teve 63 startups aceleradas. Tem gente que brinca e fala: o Nubank foi a primeira, né? Que é o banco que nasceu aqui dentro do Pinheiro Neto. Não foi, a gente ainda não tinha o programa. A gente brinca e fala: quase foi. Mas a gente ainda não tinha estruturado. Mas tem vários outros bancos, instituições de pagamento que foram. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Dessas, a gente tem 27 que hoje estão, né? 320 projetos avaliados, 56 mil horas de trabalho e mais de 360 advogados. Ou seja, se a gente pensar, quase o escritório inteiro envolvido nesse projeto. E aqui são as nossas pioneiras que acreditaram na gente, a gente também acreditou neles. A Caju é uma plataforma de benefícios, ela trouxe um produto muito inovador no mercado de benefícios, e tem até uma associada do meu grupo que começou a atender a Caju e hoje ela está na Caju. Então também acontece isso, eles levam também os nossos integrantes, por isso que eu falo, acaba formando um grande grupo, assim, de relacionamento, assim, de querer fazer aquilo ter sucesso. A Linker é da Ingrid, que também foi a presidente lá representando as startups no G20, e ela teve um momento, ela vendeu também a Linker, a Pier, que foi a primeira seguradora, que a gente fala de seguradora digital, que esteve no sandbox do regulador, e a gente conseguiu essa licença light. A SpinPay, ela foi vendida para o Nubank depois, então a gente também tem um orgulho dessas conexões que a gente consegue fazer, que é de um lado um banco, cliente do escritório, que também nasceu aqui dentro do escritório, na hora que ele compra, né, uma das startups do nosso programa de aceleração. A Rebel, certamente uma das primeiras do programa. Eu, particularmente, acho que foi a primeira que eu trabalhei. A gente pensou em todo o modelo de negócio deles, e ela é considerada uma das mais inovadoras que tem até hoje.
Entre outros, a gente teve a Biva, que vocês estão vendo aqui, ela é a que era do advogado júnior do escritório. Foi onde tudo começou, foi com a Biva. Neon também foi uma startup aqui do nosso programa, e acho que tem um fato para ver como a gente se envolve de verdade. Quando eles tiveram o Series A deles, acho que até hoje, foi o maior Series A no Brasil. Então, pode imaginar a felicidade, dos fundadores quando isso aconteceu. Só que o modelo de negócio deles tinha um link, né? Eu vou chamar assim para não entrar no modelo de negócio, com um banco. E eles licenciaram a marca deles, né, Neon, para esse banco. Só que esse banco entrou em liquidação. Não tinha nada a ver com a atividade deles. Então, no dia seguinte do Series A, tem a polícia na frente da empresa por conta do banco, que não tinha nenhuma relação com eles. E o time de bancário aqui se colocou totalmente à disposição, ficou sábado, domingo, varando noite aqui para demonstrar que eram operações diferentes e para conectar o modelo de negócio deles em outro banco aqui no Brasil. Então, essa é a grande vantagem, né? Até os fundadores estavam aqui algumas semanas atrás, porque o nosso programa fez 10 anos, e eles falaram: essa foi a grande vantagem, porque eu saí de um dia que eu fui dormir feliz, porque eu tive a maior rodada de investimento, e caí no dia seguinte com um problema que não era meu, e eu tinha que explicar para o Banco Central que eu não estava envolvido, eu tinha que explicar para as autoridades no Brasil. Então, ter o Pinheiro Neto naquele momento foi importante. E aí a gente tem todas as operações de destaque. Vou contar essa que está aqui do Bradesco, da Exato Digital. A Exato Digital é uma startup do nosso programa que tem um produto de dados, né, principalmente para hoje no mercado financeiro de pagamentos, é obrigado a fazer background check, né, o Know Client, PLD. Então, eles têm um produto muito bom para isso. E o Bradesco investiu neles. E aí também é interessante, a gente não atua para o Bradesco, mas tanto o Bradesco quanto a Exato são nossos clientes. Então, de novo, nessa ideia de como a gente vê hoje os grandes players utilizando o serviço, porque o Bradesco conheceu eles porque utilizava os serviços e acabou investindo na Exato Digital. Aqui, outro caso que a gente pode contar, que foi a fusão da Rebel com a Geru. Então, eles criaram a OpenCo, que realmente ficou uma empresa enorme, e eram duas startups. E assim vai indo. Então, o nosso programa realmente fomentou não só que a empresa pudesse colocar o seu modelo de negócio, mas depois parcerias, investimentos, até serem compradas por essas empresas. Hoje, quem está no portfólio, né? A gente tem, vou citar algumas delas, né? A Palenca, por exemplo, ela foi considerada também uma das maiores empresas inovadoras da América Latina, e ela faz uma conexão para a concessão de crédito para validar dados de emprego de renda, né, de trabalhadores. Então, ela se conecta com as fintechs. Então, veja, ela não é uma fintech, mas ela se conecta com as fintechs para dar um produto acessório para que aquelas fintechs possam fornecer crédito com maiores informações, né, dos usuários. AgroToken, que é uma empresa que começa aqui no escritório, que começa aqui no escritório no mercado que a gente fala de agronegócio e blockchain. A gente começou a atrair bastante, a gente percebeu que essa tecnologia a gente também deveria auxiliar, né, no mercado agro no Brasil. E a gente, enfim, ainda tem várias no nosso programa, tem de IA, tem de educação, então tem aqui algumas. Essa última que é a Chance, só para mostrar como isso é variado, é uma Sport Tech, porque ela tem uma tecnologia, né, uma plataforma para auxiliar os atletas de base a serem vistos, né, pelos grandes clubes, pelas universidades. Então, ela conecta esses atletas de base com os clubes e os agentes. E através de tecnologia, através de inteligência artificial. Então, super interessante o produto deles também.
E com isso, aquela nossa ideia, que era sempre trazer para o Pinheiro Neto inovação, né, dentro de uma estrutura sólida, full service, a gente vai atingindo alguns prêmios, né? Então, reconhecimentos de que realmente, se antes a gente podia ter alguém alegar, um escritório muito tradicional, não consegue atender uma startup, não vai dar atenção, a gente conseguiu mostrar exatamente o oposto, né? Que a gente queria auxiliar o país, né? A questão de inovação e desenvolvimento. Então a gente acaba sendo citado por eles mesmos e o programa sobrevive por indicação, né? Vem uma startup que indica mais umas 10 startups, e a gente gostaria de atender muito mais, é que realmente a gente não tem a estrutura para conseguir atender mais. E o que que a gente aprendeu com isso, antes de eu passar a palavra para a Gabi aqui, o que que a gente aprendeu com isso, né? Que você repensar o seu modelo de negócio de tempos em tempos, ele é muito importante. Você permitir que associados, né, essa ideia veio de um associado júnior do escritório. Então, você permitir que associados júniores, que estagiários, participem da própria estruturação do modelo de negócio do escritório, isso é fundamental. São ideias novas, são jovens que vão trazer, tem outras visões, né, do mundo, e eles podem acrescentar muito nesses novos modelos de negócio de um escritório. E está aberto, ter uma mente aberta, uma cabeça aberta para pensar nisso. Então, hoje, a gente tem o nosso programa de inovação, certamente mais estruturado do que ele era há 10 anos atrás. Os nossos associados, né, os advogados aqui do Pinheiro Neto, nossos integrantes, são totalmente engajados. Eu e a Gabriela, a gente tá, eu estava vendo a lista, praticamente todas aquelas a gente trabalha, a gente auxilia. E isso faz também com que a gente tenha retenção. Por quê? Porque hoje os jovens eles estão muito relacionados à tecnologia e inovação. Então, você trazer esse ambiente num escritório de quase 1.000 colaboradores é importante, né? É importante, atrai uma nova geração. E só para contar que com isso a gente falou, nossa, mas a gente está auxiliando a startup dos outros, em algum momento a gente precisa auxiliar aqui dentro para que eles possam desenvolver as suas pequenas startups para o próprio Pinheiro Neto, né? E a gente lançou esse ano um programa que é de interno, de inovação. Qualquer um do escritório inteiro, qualquer categoria, jurídico, não jurídico, poderia se inscrever com uma proposta de como melhorar algum serviço dentro do escritório, alguma plataforma, qualquer coisa, a gente fala qualquer dor, né, que a gente usa essa expressão no mercado de startup, então qualquer dor que tivesse no escritório, e a gente lançou esse desafio, né? Claro, tem um prêmio final. E foi impressionante a adesão para esse programa de inovação interno que a gente teve dos integrantes do escritório, que desenharam seus projetos, fizeram um pitch para apresentar, igual qualquer startup, tem um comitê para julgar, é muito sério. E a gente tem a nossa festa de celebração, né, de final de ano amanhã, a nossa confraternização. E é amanhã que a gente vai falar o grande vencedor de todas as equipes que participaram. Mas, independentemente do vencedor, ver o que os jovens podem fazer é, de alteração dentro do escritório, pensar nessas novas soluções para dentro, né? Porque o que eu falei até agora foi soluções para fora, claro, impactavam na nossa prestação de serviço, mas em termos de desenvolvimento e inovação era para fora do escritório. Mas também ver o quanto de inovação eles podem trazer para dentro do escritório, acho que foi um grande aprendizado para todos. E aí a Gabi vai passar agora um pouco, vou passar a palavra para ela, contando rapidamente de outras inovações internas que a gente tem usado aqui no escritório também. Então, Gabi, agora a palavra é sua, vou passar os slides para você. Perfeito. Gente, tudo bem? Boa tarde. Prazer, sou a Gabi. Eu sou advogada aqui na área de tecnologia junto com a Larissa. Acho que antes, só fazendo um breve comentário assim sobre o programa de aceleração, acho que uma coisa que é muito interessante para mim sempre foi você poder crescer junto com a startup, né?
Então, um fato curioso, assim, tem startup que a Lari estava passando ali que eu trabalho desde que eu era estagiária, né? Hoje em dia eu sou advogada júnior e tem ali alguns casos, então, por exemplo, que ela passou ali da Palenca, né, que também é um agregador de dados. Eu trabalho, assim, desde os meus primeiros meses no escritório, o que é algo muito interessante, principalmente você, né, você olhando da parte de proteção de dados, porque você consegue entender todo o processo dela, todo o negócio dela, assim, desde a concepção. Então, é realmente algo que faz uma diferença muito grande, assim, para a empresa e também para a gente, como advogado, para conseguir entender o modelo de negócios e conseguir aperfeiçoar, acho que ao máximo a prestação desses serviços. E, bom, passando aqui para essa segunda parte da apresentação, então, falar um pouco sobre os novos horizontes dentro do escritório, né? Que é um pouco do o que está por vir no Pinheiro Neto quando a gente fala sobre inovação, né? E quando a gente fala sobre inovação, a gente tem essa frente do nosso programa de aceleração das startups, mas a gente não tem como não falar também sobre a parte da tecnologia. Então, primeiro, queria apresentar para vocês só alguns dados sobre a transformação, né, que a tecnologia está fazendo atualmente nos escritórios de advocacia, isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, esse slide que vocês estão vendo, né, de tendências de tecnologia, ele é de um relatório da Thomson Reuters, né, e fala um pouco sobre como que foi o crescimento nos gastos de tecnologia, em comparação também com os níveis de inflação, né, para a gente ter essa métrica. E acho que uma coisa que eu acho muito interessante aqui nesse gráfico é você ver que, né, dos anos de 2014 até 2022, por aí, você não teve um crescimento maior do que 8%, né? Você só vê esse crescimento aumentando quando a gente fala de 2022 para 2023, que é justamente quando foi lançado o ChatGPT pela OpenAI, né? E a partir desse ano, a gente teve diversas outras ferramentas sendo lançadas, né? Por exemplo, Gemini do Google, Copilot do Microsoft, que começou como Bing Chat. E então, assim, com certeza, um grande um grande fator para esse crescimento, né, dos gastos de tecnologia foi a inteligência artificial. Então, esse vai ser um pouco do nosso foco nessa parte da apresentação. Aqui também é outro gráfico de um outro relatório sobre escritório de advocacia em específico. Então, aqui ele vai comparar um pouco as ferramentas específicas de IA, né? A maioria a gente tem aqui de usos mais gerais e o nível de implementação que eles têm dentro dos escritórios. O que a gente pode ver é que realmente a grande maioria dos escritórios ainda está com essas ferramentas em nível de teste, né? São poucos eles que ainda que já têm uma implementação, vamos dizer assim, 100% de IA dentro dos seus processos, dentro de alguma parte específica da prestação dos serviços jurídicos, né? A maioria ainda está começando a usar essas tecnologias, mas o que é interessante é que está usando, né? Está já testando, né? Não é algo que está sendo pensado. E aí, Pode Gabi, falar, Lari. para fazer um comentário, como aquele mundo que eu falei das startups se junta, né, com a própria inovação do escritório em algum momento, a gente começou a pensar em algumas ferramentas que a gente precisava, a gente olhava para o mercado e ninguém fazia a ferramenta exatamente como a gente queria. Nisso a gente tem uma startup, fundadores que foram de 3 startups já, né? Então eles já tiveram 3 startups no nosso programa de aceleração e agora eles estão desenvolvendo ferramentas de IA. E na hora a gente falou, a ferramenta dele agora vai ser, pode ser uma das ferramentas que a gente implemente na nossa atividade. Então a gente chamou essa startup e falou, hoje a conversa é diferente. Não é para ajudar vocês a desenvolver seu modelo de negócio, mas é para a gente mostrar uma dor que a gente está tendo aqui e como vocês podem prestar o serviço para a gente. Então você começa a ver esses mundos se encontrando, né? E agora o próprio escritório consumindo os serviços das startups. Sim, e com certeza, né? Esse terceiro gráfico, ele é muito ligado também com o anterior, né? Então, ele vai falar um pouco sobre a comparação dos top 100 maiores escritórios do mundo com o nível de uso da inteligência artificial. E, de novo, o que você tem de conclusão, né, analisando esses dois gráficos, é que todos eles estão usando, né? Em algum nível, mesmo que seja baixo, essas ferramentas elas estão em uso, elas vão ser uma parte
significativa do trabalho dos escritórios, não só dos escritórios de advocacia, né, mas focando aqui nessa conversa nessa frente, e que realmente, assim, quem não usar vai ficar para trás, né? E, de novo, isso não só dentro dos escritórios de advocacia, mas no mundo como um todo, né? Inteligência artificial é uma tendência e é algo que veio para ficar. Então, é uma questão de você se adaptar agora. E quando a gente fala, né, sobre a, a inteligência artificial, especificamente dentro do Pinheiro Neto, a gente tem algumas ferramentas que já estão sendo usadas, né? Então, o Pinheiro Neto, ele está basicamente em fases tanto de teste, né? Então, a gente tem algumas ferramentas que ainda são restritas a grupos específicos, pessoas que se voluntariaram para testar, para reportar sobre essas ferramentas, quanto com outras que, assim, a gente já está conseguindo ter um uso, eu vou falar um pouco mais cotidiano, mas também, claramente, não no seu 100%, né? A gente tem aqui, basicamente, uma divisão de 4 grandes grupos de ferramentas de inteligência artificial, né? Primeiro que a gente chama de soluções horizontais, né? Soluções horizontais são aquelas ferramentas de IA que a gente fala que são de uso geral, são ferramentas públicas, são ferramentas que são, na grande maioria das vezes, grátis. Apesar de elas serem muito úteis para várias áreas, para várias atividades do escritório, são as também que requerem maior cautela, né? Tanto aqui dentro quanto para qualquer outro lugar que está fazendo uso dessas ferramentas, principalmente por conta das informações que você insere, enfim, como você consegue evitar, né, que qualquer informação confidencial seja, por exemplo, inserida lá. Então, é uma ferramenta que ela é usada, mas ela não é usada tão abertamente, vamos dizer, quanto as outras, que são mais específicas para o mundo jurídico, que são que têm soluções melhores quando a gente fala sobre a questão de confidencialidade. E só Né? para Quando a gente... essas ferramentas horizontais, algumas delas daí a gente contrata o business, né? Porque daí Isso. a gente tem toda a proteção de confidencialidade, de não ter nenhuma conexão com o público. Então, daí a gente testa e algumas delas já estão contratadas, mas dentro do pacote business. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o Copilot, né, que é a ferramenta da Microsoft, é uma ferramenta que a gente começou a testar agora no começo desse ano, no formato business. Então, ela além de ser uma ferramenta online, né, que você consegue acessar pelo Bing ou quando você abre o Microsoft Edge, ela também é uma ferramenta que já hoje em dia está dentro do pacote Office, vamos dizer aqui, assim, dentro do escritório, que é muito interessante também quando a gente fala sobre. Tem grandes cadeias de e-mail, enfim, eles conseguem ajudar a gente a organizar calendário, conseguem, em algumas reuniões internas, também organizar algumas anotações. Então, é uma ferramenta super interessante que também já está em teste e nesse modelo de business, né? Mesmo sendo uma solução horizontal. O segundo grande grupo que a gente tem aqui são as soluções do setor jurídico, que são soluções daí específicas, né, para o setor, né, do direito. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a ferramenta Harvey, também está em teste aqui no escritório com um grupo de controle, assim. Apesar de elas serem ferramentas jurídicas, né, específicas da área, elas não são customizáveis, né, o que a gente chama de off-the-shelf, né? Então, eles têm essas soluções e você tem que é, usar do jeito que elas são. Então, ela tem essa pequena limitação quando a gente compara com esse terceiro grupo, que são os tradicionais de serviços jurídicos. São ferramentas que já são usadas, mas que também estão testando agora ferramentas de IA, e normalmente elas têm um grau de customização um pouco maior também. E daí, quando a gente fala sobre o nosso quarto grupo, que são as soluções customizadas, aí realmente elas são soluções personalizadas, né, de acordo com as necessidades específicas do escritório do Pinheiro Neto. Né? Então, que nem a Lari citou, a gente tem aqui os casos das startups que a gente atende, startups que a gente tem contato e que conseguem criar ferramentas, que conseguem testar junto com a gente soluções que agreguem para os casos específicos do Pinheiro Neto, né? Para as dores específicas aqui do escritório. E falando um pouco sobre ferramentas no geral, né? Isso daqui é um videozinho rápido que a gente vai passar, se chama Projeto Astra do Google. Isso é uma ferramenta que ela também ainda está em teste dentro do Google, mas já está sendo disponibilizada para alguns grupos. Mas Dentro do ela Pinheiro Neto, basicamente. testou, né? A gente testou essa ferramenta aqui no escritório para ver
se poderia ter alguma utilidade. E só porque a gente está falando de tecnologia, a tecnologia está deixando a gente na mão. Agora foi. Eu não sei quem conhece, mas é muito incrível essa Okay, tecnologia. let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Bom, eu vou parar aqui, mas era só para mostrar que, assim, realmente, quando a gente está olhando novas tecnologias no escritório, a gente tem visto de tudo mesmo, pensando em como a gente poderia implementar de alguma forma. Isso. E, né, uma que é também totalmente diferente, então, dessa proposta do Google, por exemplo, é o DeepL, que é uma ferramenta de tradução, mas ela é uma ferramenta mais, vamos dizer assim, precisa, porque ela olha o contexto também das traduções que ela vai fazer. Então, também é outra ferramenta que é testada aqui dentro do escritório e tem também um sucesso muito alto, né? A Inspira AI, que também é uma outra plataforma que a gente faz pesquisa de jurisprudência, né, com auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Então, aqui, o que que ele ajuda, né, basicamente, quando a gente fala sobre resumo de processos, consegue gerar relatórios de jurimetria, consegue analisar algumas questões dentro desses processos, então, fazer uma relação dos argumentos favoráveis ou não favoráveis, analisar resultados, eventuais chances de sucesso de algum caso, enfim, tudo que é relacionado a essas jurisprudências, né? A gente tem também o Lexter AI, que esse daqui é específico, né, para geração, análise, vamos dizer, de peças jurídicas, né? Então, não mais dentro do contexto jurídico, mas fora agora da parte de jurisprudência. Vai fazer análise de documentos jurídicos, análise de processos em geral e também, enfim, ajudar no que for necessário para entregar esses trabalhos. E, por último, acho que a gente tem o Data Lawyer, que é uma ferramenta específica de jurimetria, né? E o que que isso ajuda nos escritórios em geral, né? Não só no Pinheiro Neto, mas também em todos que podem usar essa ferramenta. Ajuda na previsão de riscos dentro de processos, probabilidade de sucesso quando comparado a outros julgados, às vezes do mesmo juiz, às vezes do mesmo tribunal, enfim, com casos parecidos. Qual que é o comportamento desses tribunais, qual que é o comportamento dessas pessoas envolvidas no processo, o que que isso afeta no resultado dele. Enfim, ele consegue fazer essa análise de dados de várias variáveis, vamos dizer assim, dos processos que às vezes uma pessoa simplesmente não é capaz, né? Então, acaba ajudando muito também nessa parte. Por isso que a IA é muito importante quando a gente fala aqui no mundo do direito. Quando a gente vai avaliar um portfólio dos litígios de um determinado cliente, essa é uma ferramenta bastante importante, porque a gente consegue ver, por exemplo, por estado do Brasil, aonde estão concentrados os processos daquele cliente, né? Porque, eventualmente, o cliente pode ter uma questão trabalhista, por exemplo, aqui, certamente, São Paulo, mas pode ser que seja uma região mais afastada e que o cliente não estava percebendo. A gente consegue perceber também aqui como que estão os casos. Perdeu mais, ganhou mais, fez mais acordo. Então, essa é uma ferramenta que a gente usa muito aqui no escritório para análise de portfólio e até apresentar isso para os clientes. Então, acho que concluindo aqui, né, Gabi, para quem Uhum. estiver assistindo e pensando, né, como eu amplio negócios, como que eu vou atingir outros públicos dentro do negócio que eu já presto. Acho que uma das grandes lições que a gente teve é
ouvir os mais novos dentro do escritório e o que eles podem trazer de novos modelos de negócio. Pensar um pouco fora da caixa, eu sempre fiz aquilo, mas será que agora eu não poderia fazer alguma coisa diferente? Fosse atrativa? Mas ter um grande propósito nisso, né? E eu acho que só funcionou essa jornada do Pinheiro Neto porque a gente tinha um grande propósito no final da linha, que era desenvolver dentro da área jurídica empresas que pudessem ter um impacto econômico e social no país. Então, a gente sempre teve esse norte aqui, e acho que isso foi atingido mesmo, assim, quando a gente olha de anos para cá, o quanto essas startups revolucionaram a economia no Brasil, o mercado financeiro, o mercado de pagamentos, o mercado de saúde, o mercado de educação. Eu fico à disposição, deixei aqui meus contatos e agora eu vou passar a palavra, porque sei que a gente tem a apresentação, como eu disse, do Vieira de Almeida, que tem projetos incríveis de inovação. Obrigado, Larissa. Obrigado, Gabriela. Eu acho que vi há muito pouco tempo, talvez nessa semana, inclusive a notícia de que o programa tinha completado 10 anos, não foi? Teve um evento com o Bruno, etc. Foi Então, isso, a gente levou os primeiros fundadores das startups que a gente trabalhou e fez um talk show com o Bruno. Foi muito divertido, porque os fundadores foram contando os desafios, né? A gente fala os perrengues, os desafios lá do início das primeiras startups e o quanto essa junção, né? Essa conexão do escritório, do Bruno, né? E com as startups foi muito importante. ótimo. Aproveito para parabenizar não só pela apresentação, pelos 10 anos do programa, que tenha muito mais anos pela frente e que a economia brasileira possa evoluir junto. Agora, dando continuidade, eu vou passar a palavra para Marta e para Muriel, que junto a elas a gente vai adentrar na segunda parte do nosso encontro, em que a gente vai tratar os escritórios de advocacia como incubadores de soluções inovadoras. A gente vai ver um conjunto de experiências que o Vieira de Almeida desenvolveu internamente a partir de um conjunto de dinâmicas, de projetos, de programas, a partir do qual eles conseguiram fornecer um conjunto de soluções. Muriel e Marta, está com vocês. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. O meu nome é Marta Cabrita, eu sou a coordenadora responsável pela área da seleção digital na Vera da Almeida. Primeiro que tudo, obrigada, Rodrigo, e obrigada, Daniela, pelo convite da Câmara Comercial, do Comércio do Brasil de Portugal. Obrigada, Larissa e Gabriela, e especialmente à Pinheiro Neto, por participarem connosco nesta sessão. Relativamente à sessão de hoje, o nosso foco, como já referido pelo Rodrigo, vai ser muito em programas mais internos que ao longo dos últimos anos a VDA tem vindo a implementar, com o objetivo de criar aqui novas formas de trabalho, trazer soluções inovadoras, fomentar a criatividade não só dos nossos advogados, mas também de todas as áreas da organização, visto que qualquer um dos programas que vamos apresentar hoje são transversais à firma como um todo. Mas mais do que isso, também a ideia aqui é partilharmos um bocadinho também quais foram os nossos desafios e quais foram as boas práticas que nós também fomos implementando ao longo destes diversos programas. Eu vou então partilhar, portanto, peço só que depois confirmem se conseguem ver, por favor. Estamos vendo. Perfeito. Então, antes de mais, nós vamos aqui, obviamente, falar um bocadinho sobre o contexto, e o contexto aqui vai ser focado um bocadinho na indústria e naquilo que é o contexto das sociedades de advogados e como é que então surgiram e porque é que surgiram todos estes programas. Vamos aqui falar aqui de alguns programas, especialmente do programa de transcrição digital, do programa da VDA Inc. e do programa do Inov Club. E depois, como é óbvio, vamos falar aqui de como é que isso, como o próprio Rodrigo referiu no início desta sessão, como é que isso faz com que a VDA seja e funcione como uma incubadora de soluções inovadoras.
tecnologia a não ajudar, como a Larissa referia. Então, hoje em dia, e a realidade da Sociedade dos Advogados, infelizmente, ainda é um bocadinho aquilo que estamos a ver aqui. Portanto, 75% dos nossos advogados trabalham fora do horário de trabalho, mais de 20 horas por semana são gastas em non-billable hours, portanto, muito em trabalho de gestão administrativa, pesquisa, gestão de equipa, e 73% dos nossos advogados trabalham aos fins de semana. O que significa que 77% estão presos neste catch-up life cycle. E isto leva-nos para além deste ciclo em que nós vivemos, em que os nossos advogados vivem. Cada vez mais temos, ao dia de hoje, uma maior exigência dos clientes, uma maior necessidade de sofisticação dos assuntos que são acompanhados pela firma, uma maior necessidade de sermos eficientes no nosso dia a dia e uma necessidade de quebrar os ciclos e fomentar uma maior colaboração entre equipas. E a Larissa falou muito disso quando falou do One Shop Stop e a lógica de todas as equipas trabalharem com o mesmo propósito. Todos nós estamos a passar por esses desafios, não é? E a VDA não é diferente nesse sentido. E por último, eu diria que é um tema que para nós é muito particular por todos os programas que os vamos mostrar hoje. A realidade é que existe e é inerente à natureza humana uma resistência à mudança e, consequentemente, também à inovação. E a ideia destes programas também é um pouco contrariar essa resistência e focarmos sim em criar valor e trazer valor à firma e, consequentemente, obviamente, aos nossos clientes. Entrando aqui um bocadinho naquilo que é o programa de transformação digital, da VDA e como é que ele surgiu e quais foram os seus desafios e como é que ele se foi transformando ao longo destes anos. Portanto, o programa de transformação digital da VDA foi criado em 2021 com o objetivo de ter um processo contínuo de transformação do modelo de negócio, alavancado na tecnologia e na otimização do processo. Para além do objetivo ser querermos repensar os processos sem quaisquer limitações e sem quaisquer barreiras, procura atingir uma maturidade tecnológica, visto que a maioria das organizações neste setor e noutras, até pelo gráfico apresentado pela Gabriela, começou a investir muito em tecnologia a partir mais ou menos desta altura. Até então, todas as organizações tinham processos pouco standard e sistemas tecnológicos pouco escaláveis, que permitissem efetivamente trazer inovação e trazer maturidade e trazer escalabilidade no sentido até de criação de novos produtos. Adicionalmente, tem como principal missão desafiar a VDA a trabalhar de uma forma diferente, com processos mais estruturados para a firma como um todo e sistemas inovadores, de forma a criar valor. Este programa, para além desta missão, foi criado com um objetivo muito próprio de ser completamente transversal a toda a firma e, consequentemente, a todas as áreas da sociedade de advogados. Porquê que ele surgiu? Portanto, ele surgiu por diferentes motivos, como é óbvio, mas surge principalmente numa época de recessão, numa época de incerteza, numa época de aceleração digital, muito provocada também pela Covid-19. Para além disso, como é óbvio, cada vez mais existe uma pressão financeira para que exista uma maior eficiência e uma pressão para que o mercado jurídico seja mais aberto, especialmente em Portugal, em que a regulação é um bocadinho diferente aqui em comparação com o Brasil. E esta pressão de abertura do mercado jurídico foi muito evidenciada, especialmente pela entrada das Big Four, da Big Four no mercado de serviços jurídicos. Qual é a visão deste programa? A visão deste programa assentou em três grandes pilares: mudança, tecnologia e organização. A mudança associada à transformação digital, que implica obrigatoriamente que sejamos mais ágeis e mais inovadores. A tecnologia no sentido de olharmos para ela como uma alavanca para ganhar vantagem competitiva, portanto, de olharmos para ela muito mais como um parceiro estratégico do que apenas um prestador de serviços. E, portanto, há aqui um shift no mindset que deve ser implementado numa sociedade de advogados para que este entendimento assim o seja. E a organização
de forma a ser vista como parte de um ecossistema que seja muito mais dinâmico e centrado numa inovação colaborativa. Qual foi o âmbito e como é que tudo isto começou? Ele começou, e o âmbito deste programa foi dividido em três grandes fases. A primeira fase, muito focada numa ótica interna, portanto, na otimização dos nossos processos internos, sejam das nossas áreas de suporte, sejam das nossas áreas de produção. E aqui podemos estar a falar de processos mais de um departamento financeiro, como podemos estar a falar, como é óbvio, mais de processos jurídicos de produção documental, por exemplo. A segunda fase foca-se na transformação do próprio modelo de negócio, alavancada aqui por aquilo também que a Gabriela foi partilhando aqui um pouco, pela utilização da inteligência artificial. E por último, uma terceira fase, centrada no desenvolvimento de novos produtos e na monetização do conhecimento. Na nossa perspectiva, apesar da divisão deste programa em três grandes fases, que parece que dissociadas até no tempo, as mesmas, até porque a tecnologia está sempre a evoluir, os nossos processos estão sempre em constante mudança, devem estar, e portanto estas fases, independentemente de termos iniciado pela fase 1 este programa, devem estar constantemente a ser revisitadas para trazermos constantemente inovação e eficiência e automação a tudo o que é o nosso dia a dia, de forma que os advogados tenham tempo para criar valor e fazer tarefas que criem mais valor para os nossos clientes. Qual foi a metodologia? A estratégia que adotámos quando começámos a implementação deste programa baseou-se muito em garantir o envolvimento e a disponibilidade dos diferentes intervenientes, tanto internos como externos, porque, como é óbvio, tivemos consultores e vários prestadores de serviços tecnológicos a trabalhar connosco ao longo desta longa caminhada, da qual a Muriel, já agora referindo, também faz parte da equipa principal deste programa. E também foi baseada em garantir uma comunicação muito ativa do programa com toda a firma, de modo a assegurar que tínhamos o empowerment necessário para atingir os resultados esperados, não só numa ótica de transformação dos próprios processos, mas também numa ótica de mudança de comportamentos. Porque quando olhamos para aquilo que é um programa de transformação digital, às vezes as pessoas focam-se muito na transformação dos processos do dia a dia e na tecnologia que nós vamos implementar, mas o fator mais crítico num processo de transformação serão sempre as pessoas. Garantirmos todo este dinamismo e todo este envolvimento e todas estas dinâmicas todas ao longo do programa, utilizamos metodologias ágeis para que as diferentes fases do projeto corressem da melhor forma. Estes são alguns dos exemplos de metodologias que nós fomos usando ao longo dos vários projetos e que continuamos a utilizar. E eu irei dar aqui um bocadinho mais à frente alguns exemplos de como e quando é que as utilizamos. De forma a garantir e de modo a garantir a implementação correta da visão e da metodologia, olhámos um bocadinho para aquilo que podia ser a divisão de cada projeto e como é que nos poderíamos organizar e definimos um plano, a forma, como eu já tinha referido, e isto é muito importante, a assegurar o envolvimento de todas as equipas em todas as fases. Achámos que era muito importante garantir que em todas as fases pelas quais passávamos de qualquer projeto de transformação digital, o envolvimento de todos era sempre assegurado. E, portanto, falando aqui um bocadinho sobre as diferentes fases e como é que nós nos organizamos, na fase de ideação, utilizámos muito uma metodologia Design Thinking, de forma a desconstruir aquilo que era o as-is, e desafiar as pessoas a pensar o to be. Às vezes, trazendo algumas dessas metodologias, isso possibilita que as pessoas consigam sair do seu dia a dia e, portanto, um bocadinho daquele ramo-ramo em que estamos todos os dias, não é? E conseguir desconstruir um bocadinho e pensar um bocadinho fora da caixa e no que é que nós realmente precisamos e quais são as necessidades e quais são as soluções que podemos então implementar na firma. Na fase de
Depois acabamos por realizar, e estamos sempre a realizar fases de levantamento de requisitos, que nos levam depois a uma fase de prototipagem e de especificações, onde utilizamos aqui mais metodologias Agile e também foram aplicadas na fase de desenvolvimento de testes. Para nós, e porque isto é importante e porque, como eu referi, as pessoas são um fator crítico para qualquer um destes programas e projetos dentro desse programa tenham sucesso, este processo culmina sempre com uma fase de pré-lançamento, muito focada em formações e um acompanhamento muito próximo dos nossos utilizadores finais. Formações essas que são pensadas, seja muito focadas num âmbito mais comportamental e processual, de modo a perceberem quais são as mudanças nos processos e os ganhos que as pessoas vão ter ao cumprirem os processos corretamente, mas também, obviamente, com o âmbito tecnológico e de perceberem como é que o próprio fluxo do processo funciona dentro da aplicação que nós estamos a lançar. Portanto, quais foram os fatores críticos de sucesso que foram definidos logo à partida, quando nós pensámos e começámos a construir este programa, que já dura há quase 4 anos? Foi muito focado, como é óbvio, no envolvimento grande da liderança, numa ótica de responsabilização e numa ótica de empowerment. Em termos e fomentarmos uma cultura colaborativa, de forma a assegurar que uma implementação de processos estruturados e efetivamente otimizados, numa adoção digital, porque sem ela, como é óbvio, nós não conseguimos que os utilizadores utilizem as ferramentas de acordo com as boas práticas. Muito focada também, e um dos fatores mais críticos para nós tem sido um foco muito grande na comunicação, uma comunicação incentivadora, uma comunicação envolvente, privilegiando muito a explicação sobre o racional do porquê é que estamos a mudar e porquê é que estamos a fazer este processo de transformação e, ao mesmo tempo, incentivando as pessoas a que adotem e que aceitem esta mudança e esta transformação. Por último, obviamente, nós temos que dar espaço e devemos dar espaço às pessoas para serem inovadoras e criativas e para nos ajudarem a identificar quais são, como a Larissa referia, as dores do dia a dia e onde é que nós podemos efetivamente ajudar, mas no final do dia também é importante conseguirmos fazer uma análise estratégica de todas essas ideias e focarmos e efetivamente investirmos naquelas que efetivamente tragam valor para os nossos colaboradores, mas também para a organização como um todo. Falando agora de desafios, porque até agora falámos de metodologias, falámos de planos, de coisas que foram definidas e que foram acontecendo e que nós fomos implementando ao longo destes quase 4 anos, mas como é óbvio, tivemos os nossos desafios ao longo deste tempo, desde uma resistência à mudança, há dificuldade de partilhar informação detalhada sobre os seus próprios, que as pessoas tinham sobre os seus próprios processos, que muitas vezes, infelizmente, leva a uma fraca qualidade de dados, existente também por essa falta de conhecimento e de cumprimento de processos, e que é muito natural de organizações que já existem há muitos anos, como a VDA, estamos quase a fazer 50 anos, que é muito natural, portanto, de organizações que estão cá há muitos anos e que ao longo desses anos não foram sofrendo tantas transformações, até porque a tecnologia também não foi evoluindo à velocidade que tem vindo a evoluir, nos últimos anos. O principal desafio que nós tivemos foi, sem dúvida, e que acaba por estar interligado com todos estes desafios que eu fui aqui referindo, foi sem dúvida o garantir que as nossas equipas trabalhavam de uma forma mais colaborativa, quando até então muitas vezes os processos estavam muito isolados em cada departamento, em vez de serem processos mais standard e transversais à firma como um todo. De forma a comatar estes vários diversos desafios, fomos também ao longo destes 4 anos implementando diversas soluções. A primeira solução que implementámos e que foi crítica para o sucesso dos vários projetos que temos vindo a implementar foi definir um modelo
claro de governance, em que definimos responsáveis de processo, definimos responsáveis de aplicações, com responsabilidades distintas e papéis diferentes naquilo que era o projeto como um todo e o pós-projeto também. Fomos realizando também ao longo deste processo diversos focus groups com os nossos utilizadores finais, de forma a garantir e assegurar que cobríamos todas as necessidades da organização e que garantíamos e que mantínhamos o envolvimento de todos os interessados. Definimos um plano e fomos definindo um plano de comunicação transversal a todo o programa e a toda a firma, utilizando mecanismos mais tradicionais, como reuniões com determinados grupos ou mecanismos mais digitais para conseguirmos, inclusive, chegar a todas as nossas jurisdições, visto que a VDA está presente em 7 geografias diferentes. Por último, e não menos importante, porque no final do dia, e especialmente numa sociedade de advogados, as pessoas são o nosso ADN e são aquilo que nos permite ser aquilo que nós somos todos os dias. Sentimos a necessidade de implementar um programa de gestão da mudança, focado nas nossas pessoas e em facilitar e acompanhar a mudança dos seus comportamentos. Programa este que tem como objetivo principal identificar os desafios comportamentais que possam ter impacto na adoção dos novos sistemas e na adesão dos novos processos. Para além de identificar os desafios, visa sinalizar hábitos que possam vir a prejudicar o normal funcionamento dos processos e a sua eficácia no final do dia e, como é óbvio, propor e implementar soluções de modo a desafiar esses hábitos e esses comportamentos. Este programa tem uma metodologia muito focada no comportamento e não apenas no resultado, de forma a promover uma cultura de cumprimento, reforço e, mais do que tudo, reconhecimento do comportamento individual. E, portanto, é completamente focado aqui em comportamentos em pessoas. Para assegurar esta metodologia, para além, obviamente, da realização de diversos diagnósticos que foram sendo feitos, foram implementadas e continuam a ser implementadas as soluções divididas em 3 grandes esferas. Na esfera da awareness tem sido muito o nosso foco a realização de workshops sobre os próprios processos que estão a ser alterados e que estão a ser transformados, com o objetivo de aumentar a adesão e sensibilizar para a importância do cumprimento dos mesmos. Ou seja, nesta ótica e nesta perspectiva, muito menos focado em tecnologia, ou quase nada focado em tecnologia, mas sim nas pessoas e nos comportamentos e nos hábitos que as pessoas foram criando ao longo de anos, sobre os próprios processos que efetivamente já existem dentro da organização. Depois, uma esfera mais de consolidação, mais de materiais que possam ajudar na partilha de informação, na partilha de conhecimento e uma das iniciativas foi a criação de um toolkit digital para aumentar o know-how sobre os processos, de fácil utilização, muito focado numa utilização diária em que rapidamente a pessoa consegue perceber o que é o processo, quando houver alterações, quais foram as principais alterações do processo, com links para a plataforma diretamente quando tem determinadas atividades e tem o fluxo e percebe onde é que corre o fluxo daquela secção e também na realização de sessões de formação e follow-up, utilizando aqui metodologias de gamificação, por exemplo. E depois uma última esfera, numa ótica de monitorização, com a criação de um espaço de feedback contínuo, com o objetivo, de partilhar informações sobre os processos, trocar experiências, esclarecer dúvidas, dar espaço a que as pessoas disponibilizem sugestões e sugiram melhorias àquilo que está a ser feito e também a realização de sondagens para recolha de informação para que depois possamos ver efetivamente para onde é que deve ser a nossa direção e qual deve ser o nosso foco nos projetos seguintes. Mas a realidade é se, sendo um setor tipicamente mais tradicional, se nós estamos preparados para a mudança.
A realidade é que esta indústria e o direito em si, e eu falo por mim que já fui advogada, já não sou há muitos anos, mas já o fui, é uma ciência que pouco ou nada se modificou desde o século XIX, independentemente de, obviamente, a regulação ter vindo a evoluir bastante com o RGPD, como é óbvio, agora com a AI Act, por exemplo, na Europa, mas a realidade é que, pela sua essência, os advogados, especialmente, são, na maioria, resistentes, a inovações e questionam tudo, todos os dias. Estão constantemente a questionar tudo e eu acho que faz parte da natureza de ser advogado, é constante curiosidade e o estar constantemente a questionar tudo. Um, e, portanto, quando estamos a falar de transformação e quando estamos a falar de mudança por si só, isso causa sempre um desconforto, não é? Quando nós dizemos ou referimos temos que mudar alguma coisa, automaticamente do outro lado, aquilo que a pessoa sente é algum desconforto, não é? E causado, e que no caso dos advogados ainda é mais visível, tipicamente. E o foco da VDA, ou um dos focos da VDA, principalmente internamente, tem sido muito desconstruir este desconforto, desconstruir esta aversão à mudança e à transformação, e daí também terem surgido os dois programas que eu já vos referi aqui e como é que eles foram sendo estruturados, mas também outros programas focados muito mais ainda na inovação e na colaboração, como a VDA Inc. e o Inov Club. E por esse motivo, porque está aqui uma das pessoas responsáveis pela coordenação destes projetos connosco hoje, eu passo a palavra à Muriel para vos falar um bocadinho sobre como é que foi a jornada da VDA nesses programas. Obrigada, Marta. O meu nome é Muriel Faden, eu faço parte da equipa da VDA Inovação e sou também responsável pela área da qualidade e inovação dentro da VDA. Eu queria, antes de mais, agradecer muito e reforçar já o agradecimento feito pela Marta, o convite para esta sessão e também o agradecimento à Pinheiro Neto por partilhar esta sessão connosco. A VDA Inovação existe há cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e tem ao longo dos anos vindo a desenvolver e organizar e dinamizar dentro do escritório uma cultura de inovação e fazemos isso através de uma série de iniciativas. Nós selecionámos estas duas, a VDA Inc. e o Inov Club, porque achámos que eram complementares e que podiam dar um bocadinho a ideia de como é que nós tentamos fazer e promover quer ecossistemas de inovação internos, quer ecossistemas de inovação externos. E peço desculpa, estou a ficar sem voz, mas espero que seja possível falar até ao fim da sessão. A VDA Inc. é a nossa incubadora interna de inovação, em que desenvolvemos projetos internos que são propostos pelos colaboradores da firma. Um bocadinho como a Larissa estava há pouco a referir relativamente às ideias, às dores que podemos resolver e tentar responder. Nós aqui criámos um programa, um modelo para desenvolver respostas para essas dores, que podem tanto ser internas como externas. E, portanto, os projetos que são propostos pelos advogados podem visar responder quer a desafios da firma, quer a desafios de clientes. E o objetivo é justamente aumentar a capacidade de inovação da firma e criar aqui um espaço seguro para os advogados e os colaboradores das áreas de gestão poderem inovar, experimentar novas tecnologias, novos modelos de negócio e explorar novos produtos e serviços inovadores. Marta, se não te importares de avançar, por favor. E por isso aquilo que nós tentamos atingir é, por um lado, tentar expandir a capacidade de inovação e de lançamento de novos produtos e serviços no mercado, o desenvolver novas abordagens e modelos de negócio e, por outro lado, também integrar novas tecnologias inovadoras nas soluções jurídicas que são oferecidas aos clientes, obviamente aqui sempre em coordenação com a equipa de tecnologia da firma, com a Marta e com os restantes membros da equipa de tecnologia. Nós temos um modelo que tem vindo a evoluir ao longo do tempo e também, como há pouco a Larissa e a Gabriela estavam a referir, há sempre aqui uma evolução constante e uma tentativa de melhorar aquilo que já fazemos.
E isto é o último modelo que temos neste momento. Tenho a certeza que quando lançarmos a próxima ronda da nossa VDA Inovação, vamos querer rever o modelo e querer ir ainda mais longe. Neste momento temos uma primeira fase de pré-incubação, que tem lugar depois dos colaboradores terem apresentado as suas candidaturas, em que aquilo que queremos fazer é, sobretudo, validar que a ideia e a equipa fazem sentido e têm capacidade para desenvolver aquele projeto. Fazemos algumas sessões de aceleração destes projetos, e normalmente no fim desta fase de aceleração os projetos estão todos mais ou menos no mesmo estágio de desenvolvimento. Muitas vezes quando recebemos as candidaturas isso não acontece e temos projetos com diferentes desenvolvimentos na fase em que nos são apresentados. E depois temos uma fase verdadeiramente de incubação, que são esta fase de desenvolvimento e a fase de validação, em que utilizamos uma série de metodologias, desde o Design Thinking, o Business Model Canvas, para desenvolver um modelo de negócio e validar qual é que é um product market fit, e, portanto, ter a certeza que há procura por aquele produto, que estamos a responder à verdadeira dor do cliente, seja ele interno ou externo. E depois desta fase de incubação, temos então uma fase de lançamento, esta fase de ativação, em que antes disso há uma apresentação ao Conselho de Administração, são selecionados os projetos que naquele momento parecem mais adequados e que são então lançados no mercado. Estas fases têm uma variação entre 5 meses, 4 meses e a última de 3 meses. Nós procuramos, por um lado, ter aqui uma validação do Conselho de Administração desde o início e, portanto, a passagem da fase pré-incubação para a incubação tem uma validação que é feita pelo Conselho de Administração. A meio do processo, tentamos ter aqui um feedback mais alargado e, portanto, é feito um pitch a toda a firma. Fazemos uma sessão no auditório sempre, em que é também feita a divulgação para toda a rede da VDA por Teams, em que convidamos todos os colaboradores a participar e a dar o seu feedback às equipas, seja através de perguntas, seja através também de um questionário que disponibilizamos para poderem dar um feedback, se não quiserem dar oralmente durante a sessão, poderem dar esse feedback por escrito. No fim da fase de validação, há uma apresentação ao Conselho de Administração e há alguns convidados que vêm ao escritório para ajudar a fazer a avaliação destes projetos, e com a ajuda da VDA Inovação é decidido quais são os projetos que devem passar para a fase de ativação, ou pela fase de maturidade destes projetos, pela oportunidade de lançarmos esses serviços no mercado e, tanto, não é necessariamente que um projeto é melhor do que outro, pode ser apenas que, do ponto de vista estratégico da firma, faz mais sentido lançar um determinado projeto em um determinado momento e, obviamente, os outros ficam em portfólio para serem lançados mais tarde. Marta, se quiseres avançar, por favor. Obrigada. Portanto, nestas fases todas nós temos objetivos diferentes. No primeiro da aceleração tentamos detalhar o problema e a oportunidade e tentar aprofundar aquilo que é proposta de valor. Há depois então a tal apresentação ao Conselho de Administração. Depois, na fase de desenvolvimento, tentamos aprofundar o conhecimento do problema e do cliente. Insistimos muito com as equipas que é essencial falar com os clientes, ter muitas entrevistas, aproveitar o conhecimento que existe também dentro da firma, com as várias interações que há diariamente com os clientes, para saber exatamente qual é que é o problema do cliente, qual é que é a dor e quais são as respostas que ele já tem ao dia de hoje. Depois fazemos sessões de prototipagem, falamos logo desde nesta fase sobre o pricing e fazemos aqui então, no fim desta fase de desenvolvimento, o pitch à firma. Depois temos uma fase de validação, onde continuamos a desenvolver a validação com o cliente e aqui já com um protótipo que nos permite fazer um tipo de validação diferente. Fazemos também validação do pricing e começamos a desenvolver a estratégia de marketing e começamos também a consolidar aquilo que é o business model, que muitas vezes são completamente diferentes e disruptivos daquilo que é o modelo tradicional das firmas de advogados. No fim desta fase há um pitch ao Conselho de Administração, como eu estava a referir há pouco, e depois são selecionados aqueles projetos que passam para a fase seguinte e que terão a possibilidade de fazer um pitch final e de entrar no mercado. Marta, se quiseres avançar, por favor.
Aquilo que nós fazemos em cada uma destas, para desenvolver cada uma destas componentes são sprints, e portanto, cada uma destas fases temos diferentes sprints. Todos os sprints começam com um workshop, e depois há uma série de entregáveis que cada uma das equipas tem que desenvolver ao longo deste sprint. Durante o sprint é também obrigatório ter sessões com os mentores, eu já vou falar a seguir sobre quem são estes mentores, e fazer também um ponto de situação com a VDA Inovação. Nós, para assegurarmos, e também fomos melhorando isto ao longo das sessões, e que para assegurarmos o sucesso destes projetos, fomos adicionando alguns power-ups. Um deles é o apoio que é dado a estas equipas por alunos de engenharia e de gestão de algumas das faculdades de referência em Portugal. E, portanto, temos equipas, normalmente é um aluno de engenharia e um aluno de gestão que dão um apoio exclusivo a cada uma destas equipas. Temos mentores externos, que normalmente são gestores reconhecidos no mercado português e que dão o seu tempo para apoiar estas equipas ao longo do desenvolvimento dos seus projetos. Depois temos uns sponsors internos, que são os sócios da firma, que no fundo acompanham também o desenvolvimento destes projetos, desbloqueiam, por exemplo, os acessos a determinados clientes para se ter feedback, desbloqueiam, por exemplo, um eventual apoio interno ao projeto e, portanto, tem aqui um papel muito importante para garantir que o projeto evolui e que continua o seu caminho. E, por outro lado, damos também a cada uma das equipas um voucher de horas, que é sobretudo importante para os advogados que têm objetivos de horas muito exigentes e em que permitimos que as horas que eles investem nestes projetos e no desenvolvimento destes projetos de inovação tenham, na verdade, o mesmo tratamento que as horas de trabalho para clientes. E, portanto, isto é um enorme incentivo para os advogados para participarem no programa. Depois temos vindo ao longo do tempo também a desenvolver aqui alguns indicadores e algumas boas práticas para tentar perceber se o programa está a resultar, se está a ter os resultados que esperamos. E, portanto, uma delas é, obviamente, tentar perceber se as diferentes componentes do programa estão a correr bem, como é que podemos melhorar. Tentamos perceber também qual é que é o contributo efetivo que os mentores estão a dar e também tentamos fazer isso relativamente aos Junior Buddies. Tentamos perceber se as equipas têm todas as condições de trabalho que precisam para desenvolver os seus trabalhos, se conseguiram ter o apoio de parceiros externos, se estão a conseguir falar com potenciais fornecedores, se precisam de ajuda para identificar fornecedores. Portanto, tentamos dar aqui sempre um apoio às equipas para elas continuarem a desenvolver o seu trabalho e depois também tentamos perceber com as equipas como é que elas estão a avaliar o seu próprio desempenho. E fazemos isto quer através de questionários, quer através de reuniões com as equipas. Marta, se quiseres avançar. Depois também fazemos uma avaliação sobre o impacto destas rondas da VDA Inc., seja através do número das ideias submetidas, números de projetos, daqueles que chegaram ao fim. Vemos também qual foi o envolvimento que conseguimos em termos globais de firma, o número de pessoas, o número de projetos, quantas áreas de prática e de áreas de gestão, o número de pitches que fomos fazendo ao longo do tempo, qual é o tempo médio de duração de cada um destes projetos e depois, quando os projetos efetivamente são lançados, tentamos ver qual é que são as receitas e o retorno que conseguimos ter por cada hora investida nestes projetos. Em termos muito gerais, obviamente, um dos impactos é esta capacidade de lançar serviços jurídicos inovadores no mercado. Temos a capacidade de aumentar a nossa eficiência e rentabilidade, porque alguns destes projetos internos e que estão focados em problemas internos da BDA estão muito focados em questões de eficiência e rentabilidade. Conseguimos fortalecer a colaboração entre diferentes áreas da firma, porque dentro deste universo e dentro deste ecossistema há pessoas de todas as áreas de gestão e de todas as áreas de prática e conseguimos que haja aqui uma enorme colaboração, as pessoas ficam-se a conhecer, sabem o que é que fazem, interessam-se pelos projetos uns dos outros e, portanto, isso permite criar laços de confiança entre as pessoas e isso permite depois também aumentar a colaboração.
pois isto permite também capacitar e desenvolver competências, sobretudo aqui dos advogados, que muitas vezes não têm tanto estas competências de gestão e, portanto, são competências novas que são desenvolvidas. Isto permite, obviamente, também reforçar o posicionamento da VDA no mercado e aumentar também a atratividade da firma, quer junto dos seus atuais colaboradores, quer junto do mercado como um todo. Mudando agora para uma lógica completamente diferente, uma lógica externa, selecionámos também um outro projeto para partilhar convosco, que é o Inove Club. O Inove Club é uma parceria entre a VDA, resulta de uma parceria entre a VDA e a BTI, que é uma consultora de inovação em Portugal, mas que também tem presença no Brasil, nos Estados Unidos, e na Bélgica, em que resolvemos lançar um clube de inovação em que organizamos ao longo do ano uma série de atividades que são vocacionadas para os nossos membros, em que tentamos discutir novas ideias e criar justamente aqui um ecossistema externo que envolve empresas dos mais diversos setores. Marta, se quiseres avançar. Portanto, basicamente aquilo que nós tentamos fazer é explorar novas ideias e fazemos isso através do convite de oradores externos que vêm partilhar connosco ou a sua experiência em empresas muito inovadoras, ou vêm falar de um tema muito específico, como por exemplo a inteligência artificial, ou vêm falar, são consultores e vêm falar sobre os desafios da inovação. Obviamente tentamos também aqui criar relações estreitas entre os membros e entre as pessoas que se dedicam à inovação e também entre os membros do C-Level, e portanto com os membros do Conselho de Administração, também tentamos que haja discussões entre os membros do Conselho de Administração para reforçar a ligação entre eles e também haver aqui partilha de conhecimento e de experiências. E tentamos também que haja aqui, obviamente, um ambiente em que seja possível aprender e crescer rapidamente. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer, eu acho que já disse aquilo que estávamos a dizer, que podemos aprender com empresas extremamente inovadoras, e já tivemos cá pessoas que vieram das empresas como a IBM, ou antigos colaboradores da IBM, pessoas que também já tinham trabalhado na Apple, de grandes unicórnios portugueses, e também com professores de universidades muito reputadas, quer europeias, quer norte-americanas. Aquilo que nós temos feito também é tentar ter case studies, ter professores e tentar sempre também partilhar com os membros novas metodologias e novas ferramentas que podem ser utilizadas pelas suas equipas de inovação para continuar a evoluir e a progredir na resposta aos desafios da inovação. Portanto, aquilo que nós fazemos são as sessões de inovação, fazemos 10 sessões de inovação por ano. Convidamos, como estava a dizer, vários oradores externos, professores, inovadores, convidamos responsáveis de startups, de unicórnios, de empresas bem estabelecidas também mas que são empresas inovadoras e reconhecidas pela sua capacidade de inovação, para vir partilhar com os membros os seus desafios e a forma como têm ultrapassado os seus desafios. Fazemos também eventos sociais com os membros e, portanto, antes de cada uma destas sessões, há normalmente na véspera um jantar em que os membros têm a oportunidade, num ambiente mais informal, falar com o orador, trocar experiências, fazer perguntas, e cria sempre um ambiente muito interessante em que todos partilham e discutem questões práticas do seu dia a dia, como é que eu posso medir o return on investment, como é que eu posso apresentar os meus projetos de inovação ao board, como é que eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer as coisas mais diversas. E, portanto, é muito interessante, porque todos aprendemos uns com os outros e também com os próprios oradores discutindo estas questões. Uma vez por ano fazemos um evento com todos os membros. Não, esta fotografia foi do evento do ano passado, em que o evento correu
na Fundação EDP, no meio da exposição da Joana Vasconcelos, que é uma artista portuguesa muito conhecida e que faz estas peças assim muito espetaculares. E daí esta fotografia que é tão colorida, mas que dá muito o ambiente daquilo que é o Clube de Inovação, as pessoas todas a falar umas com as outras, e uma grande interação. Fazemos também uma vez por ano uma Learning Expedition, em que convidamos os membros a ir a um centro de inovação fora de Portugal. No ano passado a viagem foi a Boston, em que houve a possibilidade de visitar o MIT, visitar uma série de laboratórios, ter contactos com uma série de startups e também de empresas estabelecidas. No próximo ano a viagem vai ser a São Francisco, em que o modelo também vai ser o mesmo, em que muitos dos membros do clube vão a esta viagem e vou ter a oportunidade de visitar algumas das universidades de renome que há na área de São Francisco e também ter a interação com startups e também com outras empresas de renome dessa área. Algumas das novidades que tivemos em 2024 foram sessões mais hands-on, portanto, workshops muito práticos, em que os membros tiveram mesmo a resolver problemas. Tivemos uma muito interessante, por exemplo, com a Lego, em que utilizámos a metodologia de inovação da Lego para responder a desafios de inovação. Criámos também estes Chief Officer Roundtables, em que os CEOs ou os C-levels dos membros são convidados para participar numa reunião em que são discutidos temas de inovação. Fizemos uma primeira Innovation Sprint em Portugal, em que fomos visitar o ecossistema de inovação do Porto, que as nossas sessões são todas em Lisboa, por agora. E fizemos também algumas sessões nos headquarters, portanto, nas instalações dos próprios membros, e fizemos algumas sessões durante o almoço e lançámos também um podcast. Em todas estas sessões, os oradores são sempre convidados a dar uma entrevista ao Jornal Económico, que é um jornal especializado, como o nome indica, na área económica que circula em Portugal. E eu agora, além da entrevista escrita, produzimos também um podcast de forma a chegar a mais pessoas e garantir que aquilo que é o conhecimento destes oradores pode também chegar a um público mais alargado. Isto são alguns dos convidados que temos tido ao longo destes últimos 2 anos. Eu acho que não vale a pena estar aqui a falar de cada um deles, são tudo pessoas muito interessantes. Temos tido muita sorte com as pessoas que temos convidado, temos tido oradores fantásticos e um feedback muito positivo de todos os membros. Marta, se quiseres avançar. Estes são alguns dos nossos membros, são empresas de alguma dimensão em Portugal, também aqui algumas empresas internacionais, não é? Que há alguns nomes que são conhecidos de todos, mas era só para terem uma ideia de que são empresas muito diversas, de setores muito diferentes, desde a saúde, à energia, ao setor, à área desportiva, às telecomunicações, portanto temos empresas de setores muito, muito diferentes em Portugal. E agora, só para resumir, e aqui um bocadinho como conclusão daquilo que a Marta explicou e aquilo também destas duas iniciativas, só apresentar um bocadinho a VDA como uma incubadora de soluções de inovação. E aquilo que nos parece é que, através desta cultura de inovação, através da metodologia de melhoria contínua, das sinergias que conseguimos criar internamente, e também das relações de proximidade que vamos criando, e também deste ambiente seguro e colaborativo que temos dentro da firma, quer através destas iniciativas que vamos criando na inovação, mas também dos programas da transformação digital, e da liderança que temos no escritório. Nós achamos que conseguimos, apesar de tudo, ser aqui uma incubadora de soluções de inovação, em que temos uma metodologia, aqui obviamente representada de uma forma muito genérica, que nos permite desenvolver soluções inovadoras e lançá-las no mercado. E depois consideramos que, obviamente, a dimensão da nossa rede, quer interna, quer externa, a força das relações que vamos criando, quer internamente, quer com os nossos parceiros externos, conseguimos imprimir, nós e obviamente os parceiros, porque as redes só existem se todos fizermos parte e todos trabalharmos, são fatores absolutamente decisivos para o desenvolvimento destas soluções inovadoras e queremos que é também um dos fatores de sucesso da inovação na VDA. Obrigada.
Obrigado, Muriel. Obrigado, Marta. A gente já está aqui quase no limite da nossa hora, mas só para a gente não perder a possibilidade das duas equipes interagirem, eu vou fazer uma pergunta que tem muito a ver com um dos escritórios, porque a gente está aqui diante de dois escritórios bastante longevos. O Pinheiro Neto, por exemplo, tem mais de 50 anos e o Vieira de Almeida tá quase lá. E a gente sabe que talvez uma das coisas mais valiosas para escritórios assim é justamente a tradição. Mas essa tradição ela traz, por um lado, a credibilidade e, por outro lado, ela às vezes traz uma certa resistência a um conjunto de transformações. Quando a gente vê, por exemplo, inclusive, uma das vantagens que as startups têm é pelo fato de serem novas e, por isso, poderem mais correr risco, ser mais fáceis de implementar processos chamados disruptivos. Mas quando a gente olha os programas que vocês implementaram em cada um dos escritórios, dá para perceber que, comparado ao que existia antes, ele realmente instaura um conjunto de práticas que não eram realizadas até então, e isso obviamente me faz pensar em que medida isso enfrentou muita resistência interna até conseguir de fato ser implementado. Ou pelo contrário, se digamos um andar da carruagem da realidade já era tão grande que as pessoas acabaram sendo mais flexíveis a essa transformação do que seria imaginado de antemão. Acho que o Piero Neto pode começar. Tá bom. Então, falando um pouco de resistência, né? Eu acredito que sempre quando você tem uma estrutura que ela vem funcionando muito bem, e você traz novos projetos, sempre há essa resistência de alguma parte, né? E não é injustificada, né? São receios. Então, eu falei do programa de aceleração, mas eu poderia falar aqui quando a gente decidiu abrir o escritório em Palo Alto. Também foi dentro desse contexto de tradição e inovação do Pinheiro Neto. Nós havíamos entendido naquele momento que era importante mostrar o nosso compromisso com a, com aquela região do Vale do Silício, que não tavam, onde estavam nossos principais clientes de tecnologia ali, né? E surgem os questionamentos, né? Por quê? O que que vocês vão fazer? Qual que é a vantagem, desvantagem disso? Mas o que eu digo é, sempre precisa de um grupo no escritório que queira levar esse projeto adiante. Porque os projetos, eles necessitam de tempo, de maturação, de esforço, dedicação de horas, eventualmente, igual esse de Palo Alto, exigiu também serviços jurídicos de terceiro, né? Então, a gente teve que falar com advogado de imigração nos Estados Unidos, questões fiscais, a gente teve que fisicamente procurar um lugar. Então, nós fomos os próprios corretores de imóvel e fomos procurar um lugar. A gente pegou um avião e foi lá onde que seria a melhor cidade, onde que seria a melhor região. Então, no fundo, você precisa de um grupo que esteja muito alinhado e consiga ver aquele objetivo e batalhe por isso. E nada mais é do que uma startup faz, porque a startup, no final do dia, ela tem uma ideia, ela tem um modelo, ela acredita naquele modelo e ela enfrenta desafios para colocar aquele modelo. Eventualmente, uma parte ou outra pode não ser um sucesso, ter que dar um passo para trás, né? Que eles falam de pivotar, repensar. E isso dá muito certo quando tem esse grupo que quer desenvolver algo novo dentro do escritório. E uma coisa que me chamou a atenção aqui quando a gente fez o escritório de Palo Alto foi porque era um grupo, além de multidisciplinar, então tinha gente de M&A, de tributário, de tecnologia, de litígios. Além disso, era um grupo que a própria diferença de idade era grande. Então, eu estava lá, eu nem sócia era naquela época, e tinham sócios de 30, 40 anos do escritório, e a gente conseguiu formar esse grupo. Então, isso ajuda, porque traz experiência, traz empolgação do iniciante, isso ajuda muito a ir enfrentando os desafios de eventuais resistências. No caso da BDA, eu acho que nós temos exatamente a mesma experiência. E eu acho que é verdade, mas acho que é verdade nos escritórios de advogados, como é verdade, diria eu, na maior parte das organizações. Eu acho
que adicionalmente nós temos tido a sorte de ter também lideranças que elas próprias são irrequietas e querem sempre mais no bom sentido, não é? De quererem sempre desafiar e fazer coisas diferentes e levar o escritório mais longe, que é o exemplo quer do João Vieira de Almeida, quer agora da Paula Gomes de Freire. E, portanto, eu acho que, obviamente, há resistência, e eu acho que essa resistência existe, mas, ao mesmo tempo, nós temos tido a sorte de ter lideranças que também apoiam muito as iniciativas que nós estamos a levar a cabo, o que é absolutamente essencial para o seu sucesso. Mas, obviamente, que a resistência existe, mesmo com o apoio da liderança do escritório. Ótimo, obrigado. Queria agora, para fechar o nosso encontro, agradecer novamente a equipe do Pinheiro Neto e do VDA por ter partilhado aqui conosco essas experiências. Não tenho dúvida que, seja para escritórios de grande, médio ou pequeno porte, escutar a experiência de vocês é inspiradora e transformadora. Agradecer pela parceria, os encontros que fizemos de antemão para conseguir ajustar o assunto. A gente tinha, inclusive, chegado com a proposta de ser um modelo um pouco diferente, e a partir das conversas a gente viu que desse jeito funcionaria melhor e, de fato, funcionou muito bem. Então, queria agradecer em nome da Câmara e só abrir para vocês fazerem as considerações finais antes da gente encerrar. Então, vou começar aqui, vou puxar aqui. Agradeço à Câmara, a todos que nos assistiram, ao Vieira de Almeida, que, como eu falei, a gente sempre também fica de olho, igual outros estão olhando a nossa experiência, eu sempre fico de olho no Vieira de Almeida, o que eles estão fazendo de novo, porque sempre tem coisas interessantes. E eu acho que, como advogados, né, a palavra final é: como advogados, a gente abrir as nossas cabeças para novos modelos de negócio, para como a gente pode deixar a nossa atividade mais eficiente e atender melhor o nosso cliente e ter em todas as esferas de clientes, né? Desde aqueles que estão começando seus modelos de negócio até os mais tradicionais. Marta, queres fechar? Queres que eu feche? Pode fechar, Gabriel. Deixe-te fechares. Então, obviamente também agradecer muito o convite da Câmara, agradecer muito à Pinheiro-Net novamente. Nós também gostamos muito da Pinheiro-Net e seguimos com muita atenção tudo aquilo que fazem. E eu acho que isto é um tema muito importante. É muito bom poder haver esta interação entre Portugal e o Brasil, podemos trocar experiências, e podemos ser úteis também, quer para as firmas portuguesas e brasileiras, e portanto foi um enorme prazer participar neste programa, e poder contribuir para o seu sucesso. Então é isso. Obrigado a todos. Espero que a gente possa, daqui para frente, fazer mais experiências como essa juntos. Até mais. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, até mais.